Fala pessoal, tudo bem? E sejam muito bem-vindos ao nosso quarto dia, ao nosso quarto encontro aqui do nosso evento, o Manual do Investidor. Esse evento aí que está durando ao longo de toda essa semana, te passando aí muita informação e muito conhecimento que você precisa até você conseguir dar o seu próximo passo, até você ir para o próximo nível no mundo dos investimentos. E no nosso encontro de hoje, um encontro aí um pouco mais diferente dos nossos últimos encontros, dos nossos últimos vídeos, nós vamos conversar aí sobre o melhor investimento, o melhor ativo para te gerar uma renda passiva e mensal por meio dos seus investimentos. É basicamente aí o principal objetivo, a principal meta de quem investe o seu dinheiro, de quem aplica o seu patrimônio no mercado financeiro. E sem mais enrolação, esse investimento, o melhor investimento aí para você ter uma renda passiva e mensal na sua carteira de investimentos, é exatamente o fundo imobiliário, os fundos de investimentos imobiliários, investimentos aí de renda variável negociados em bolsa de valores e que você consegue investir, consegue acessar por meio de uma corretora de investimentos, por meio da nossa bolsa de valores. Então, definido rapidamente, para você que não conhece, um fundo de investimento imobiliário nada mais é que uma comunhão, nada mais é que uma união de vários investidores que reúnem ali um certo capital, reúnem ali um certo portfólio e aplicam esse capital, aplicam esse dinheiro no nosso mercado imobiliário. Como o nome sugere, são fundos de investimentos imobiliários. Então aí esse grupo, essa comunhão de investidores, eles pegam esse patrimônio, pegam esse portfólio, aplicam no mercado imobiliário, sejam comprando ou construindo imóveis de diversos segmentos, de diversos setores da nossa economia. Então você encontra fundos de investimentos imobiliários aí que investem em galpões logísticos, em lajes corporativas como escritórios, em hospitais, em bancos, em vários tipos de imóveis. Então você encontra diversos tipos de setores, diversos tipos de fundos imobiliários na nossa bolsa de valores. Então esse grupo de investidores, esse fundo de investimento imobiliário, eles montam uma carteira, eles montam um portfólio com vários imóveis daquele segmento, daquele fundo. Então você encontra fundos de investimentos aí com 10, com 15, com 20 imóveis dentro do seu portfólio. Então, após todo esse processo, após toda essa construção desse portfólio, esse fundo de investimento ele pega uma parte da sua propriedade, uma parte do seu portfólio e coloca essa parte, ele direciona essa parte para a nossa bolsa de valores por meio aí de cotas, por meio aí de pedaços desses imóveis. Então, aí, por meio da nossa bolsa de valores, você consegue comprar uma cota, um pedaço desse fundo imobiliário e, com isso, você se torna um dos donos dos vários imóveis pertencentes ao portfólio daquele fundo de investimento. Então, quando você compra uma cota de um fundo imobiliário aí, por exemplo, que investe em galpões logísticos, você passa a ser um dos donos de todos aqueles imóveis, de todos aqueles galpões que estão dentro do portfólio daquele fundo que você comprou, daquele fundo que você investiu o seu dinheiro. Então, investir em fundos imobiliários é uma forma aí bem eficaz, bem eficiente e bem acessível de você investir, de você se expor ao mercado imobiliário do nosso país. Então, começando aqui com algumas características, alguns pontos positivos aí sobre os fundos imobiliários, é que eles te proporcionam, eles te possibilitam investir no setor imobiliário, como nós conversamos, a partir de um baixo custo, a partir de um baixo investimento inicial. Então, com valores aí de 100, 150 reais, até quantias menores que essas, você consegue já investir, consegue comprar boas cotas de bons fundos imobiliários lá na nossa bolsa de valores. Então, além de ser um investimento de baixo custo, de baixo investimento inicial, os fundos imobiliários eles também são investimentos bem acessíveis, como a gente comentou, por meio aí de uma corretora de valores, por meio aí de uma corretora de investimentos, você consegue acessar a nossa bolsa de valores e consegue investir em bons fundos imobiliários. Então, essas são as primeiras características que você precisa conhecer de um fundo imobiliário. São investimentos que te possibilitam investir no setor imobiliário brasileiro por meio de um baixo custo e por meio aí de um fácil acesso. Então, são investimentos bem acessíveis para o investidor amplo, para o investidor comum. E a terceira e principal característica dos fundos imobiliários, que é basicamente aí o nosso tema central desse nosso encontro de hoje, é que eles são investimentos que te pagam rendimentos, que te pagam dividendos todos os meses e isentos de imposto de renda. Então, por esse motivo, que a gente comentou lá no início do nosso encontro, que investir em fundos imobiliários é a melhor forma de você gerar e ter uma renda passiva e mensal por meio desse investimento, por meio da sua carteira de investimentos. Então, esse dinheiro pago, esse rendimento mensal pago pelo fundo imobiliário para o seu investidor, para os seus cotistas, esse dinheiro vem exatamente dos aluguéis dos imóveis que estão dentro do portfólio daquele fundo. Então imagine um fundo aí que tem um portfólio, que tem uma carteira composta aí por vários shopping centers. Esses shoppings eles pagam os aluguéis para o fundo pega uma parte desse aluguel, pega uma fatia, um pedaço desse aluguel e repassa para o seu cotista, no caso nós investidores que temos cotas daquele fundo. Então, por meio desse racional, por meio de todo esse processo, você recebe uma renda passiva e mensal por meio do investimento em fundos imobiliários. Então, quanto mais cotas de um fundo, ou seja, quanto mais pedaços
de um fundo imobiliário você tem, mais dividendo você recebe, mais rendimento mensal você recebe direto na sua conta da sua corretora de investimentos. Então, reforçando que, mais uma vez, é por essa característica que investir, que ter boas cotas de bons fundos imobiliários é uma ótima forma, é uma ótima estratégia de você montar, de você estruturar uma renda passiva e mensal por meio aí da sua carteira de investimentos. E só uma observação aqui, certo? Os fundos imobiliários, eles são obrigados a pagar, eles são obrigados a distribuir dividendos, a distribuir rendimentos para os seus cotistas, para os seus investidores. Então não existe um fundo ali que ele possa pagar ou não mensalmente ali rendimentos para os seus investidores, certo? Porque eles são obrigados por lei a todo mês distribuir um pedaço dos aluguéis que eles recebem para os seus investidores, para os seus cotistas. Então, conforme você já deve ter notado, e como nós conversamos até aqui nesse nosso encontro de hoje, investir em bons fundos imobiliários, principalmente visando aí o longo prazo, visando aí a sua constância com seus investimentos, comprando cada vez mais cotas de bons fundos imobiliários com o passar do tempo, visando aí esse nosso longo prazo e visando a sua aposentadoria, você já vai ter estruturado aí uma boa renda passiva e mensal por meio dos fundos imobiliários. Então isso era tudo que você precisava saber sobre essa classe dos fundos imobiliários, investimentos aí de renda variável, negociados em bolsa de valores, investimentos aí bem interessantes para você investir o seu dinheiro, certo? E por sinal, são investimentos que até oscilam bem menos que as ações, então são investimentos aí até para você iniciar a sua caminhada na nossa bolsa de valores, na nossa renda variável, certo? São investimentos até entre aspas mais seguros para você investir dentro da renda variável. Então, a classe de investimento, a classe dos fundos imobiliários, é uma classe aí bem interessante para você estudar, para você se aprofundar e iniciar os seus investimentos. Então, isso era tudo que você precisava conhecer e saber sobre os fundos imobiliários, principalmente aí para você entender como que é esse racional, como que é esse processo, esse mecanismo de investir nessa classe de ativos para montar, para estruturar a sua renda passiva e principalmente por que esses investimentos, por que os fundos imobiliários são ativos ideais para esse objetivo, para esse foco de investimento do seu patrimônio. Então, caso você queira se aprofundar um pouco mais, ainda nessa classe de investimentos, ainda em fundos imobiliários, e também querer se aprofundar em ações, em renda fixa, a nossa outra categoria de investimentos, nós estamos com nossas vagas no nosso curso, o Manual do Investidor Liberado, certo? Então, para você ter acesso a esse produto, a esse curso, eu vou disponibilizar o link lá no nosso grupo exclusivo do WhatsApp e lá no nosso Instagram, certo? Então, para você se aprofundar ainda mais no mercado financeiro, eu aconselho que você adquira o nosso produto, adquira o nosso material, para você ter ainda mais um bom embasamento, para você investir ainda melhor o seu dinheiro, o seu patrimônio dentro do nosso mercado financeiro. Então, no mais é isso. Eu espero que você tenha gostado e principalmente compreendido e entendido tudo que nós conversamos até aqui sobre essa classe dos fundos imobiliários, certo? Uma classe aí bem interessante para você investir, para você aplicar o seu dinheiro. Então, no mais é isso. Eu espero que você esteja curtindo e aproveitando muito essa nossa semana de evento com muita informação e com muito conteúdo para você literalmente dar o próximo passo no mercado financeiro, certo? E eu te vejo amanhã no nosso último dia de evento, na nossa última aula. Então, bons estudos para você, que você consiga investir ainda melhor o seu dinheiro no nosso mercado financeiro. Então, no mais é isso. Nós nos vemos amanhã no nosso último dia de evento. Valeu!